Pessoal, a gente está aqui para responder mais uma pergunta da página A Luz das Escrituras. Essa pergunta foi lançada no domingo pela irmã Jéssica e o pessoal lá da Igreja Batista de Capuã. É uma pergunta que não tem, na verdade, ela não tem muitas bases bíblicas, não tem base nas Escrituras. Mas na história da igreja a gente encontra a resposta sim. A pergunta é: o que os evangélicos eles pensam em relação ao credo? Para começar, a gente tem que primeiro entender o que é o credo. O credo, diferente, porque quando a gente fala em credo, a maioria das pessoas pensam em uma reza ou pensam em uma liturgia, uma forma litúrgica. Não tem nada a ver com isso, certo? O credo, na verdade, é uma confissão de fé. E para quem não sabe, ele foi criado não como uma reza ou uma oração. Ele foi criado como uma defesa de muitas heresias que estavam se infiltrando dentro da igreja por volta dos anos 320 a 450, nesse período, depois de Cristo. Então, o arianismo ainda estava muito forte dentro da igreja, era várias heresias que estavam se levantando, então criou-se uma confissão de fé, chamada credo. A palavra credo ela vem até mesmo do latim, significa eu creio. Então o credo é simplesmente eles dizendo, é nisso aqui que eu creio. E aí eles fazem várias afirmações, os apóstolos fazem várias afirmações, e o credo é justamente a apresentação dessas afirmações, no que eles criam. E nós, então nós evangélicos, em relação ao credo, na verdade eu não sei o que os evangélicos pensam, porque eu nunca parei para perguntar isso. Mas o que nós deveríamos pensar é que não é uma reza, é que não é uma liturgia da igreja, que não é uma oração, mas é uma confissão de fé. O que nós temos que ter em mente é que foi por muitos e muitos anos usado o credo para a defesa da fé cristã, para a defesa do cristianismo. Então o credo é algo que não deve ser repudiado, não deve ser colocado de lado. Muitas pessoas pensam assim, por quê? Porque é muito usado pela igreja católica. Quem é da igreja católica sabe que já fez a primeira comunhão, já fez a crisma, todas aquelas coisas da religião católica, e aí todo mundo tem a visão de que o credo é da igreja católica. O credo não é da igreja católica, mas a igreja católica aderiu ele, e a gente tem a entender, faz entender como se fosse da igreja católica, quando na verdade não é. Foi uma confissão de fé usada na história da igreja para defender o próprio cristianismo, que estava sendo muito perseguido, certo? Aí, para a gente entender um pouco sobre como o credo ele não tem, nós não devemos pensar mal dele, nem devemos ter uma imagem ruim dele, eu vou ler o credo aqui, certo? E vou explicar para vocês quais são as afirmações principais do credo, porque não tem nada de heresia no credo. Quero deixar isso bem claro na resposta para a Jéssica e para o pessoal do Capuã. Não tem heresia no credo. A gente pode sim usar até mesmo ele como evangelismo, como dizer, olha, é nisso aqui que eu creio. Então vai lá, vamos ler aqui. Diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eu acho que quando a gente falou aqui no começo de Virgem Maria, né, até o Glécio que está filmando aqui, dá aquele negócio no coração de falar essa expressão. Ou então quando a gente chegou aqui no final e fala, creio na Santa Igreja Católica, também dá aquele negócio no coração. Gente, isso não tem importância alguma, porque a semântica das palavras, ela muda de tempos em tempos. A gente tem esse receio de falar Virgem Maria ou de falar Santa Igreja Católica, porque a semântica da palavra que a gente tem hoje é o quê? É na religião católica. Mas o que os apóstolos estavam falando da Santa Igreja Católica era a Igreja de Jesus Cristo no sentido universal, no sentido de ser uma igreja que se estava expandindo por toda a terra. Então é nesse sentido que a gente crê na Santa Igreja Católica. Então não tem problema algum, porque a Santa Igreja Católica que o credo fala não é a religião católica, não é o catolicismo, mas é a Igreja do Senhor Jesus expandida por todo o território, por toda a terra. E quando fala da Virgem Maria,
o que que os criadores do credo, o que que os apóstolos estavam afirmando? Eles estavam apontando para a figura histórica de Cristo, eles estavam querendo provar que Cristo era 100% humano. Como eu disse no começo, era para derrubar as heresias. Então eles falam que ele nasceu de uma virgem para comprovar que ele realmente foi humano. Eles falam que padeceu sobre Pôncio Pilatos para afirmar que ele realmente existiu, usando a figura de Pilatos, que era um homem histórico e que realmente tem comprovações históricas da existência dele. Então o credo, o que os evangélicos devem pensar do credo? Exatamente isso, é uma confissão de fé e é a minha confissão de fé também. Amém? Tá bom, Jéssica. Espero ter respondido aí.